Amém. Vamos agora dar início ao nosso estudo. Hoje nós vamos ter o nosso estudo de número 12, da Igreja, uma comunidade terapêutica. O estudo 12 é Igreja, uma comunidade servidora. E nosso texto base para o estudo de hoje vai ser Mateus 20, dos versículos 20 ao 28. E também Lucas 9:48. Mateus 20, do 20 ao 28. Lucas 9:48. Amém? Amém. Mateus 20, 20. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos e, adorando, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele: que queres? Ela respondeu: manda que, no teu reino, estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe: podemos. Então lhes disse: beberei o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os 12 irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse: sabei que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E Lucas 9:48. Que diz: e lhes disse: quem receber essa criança, em meu nome a mim me recebe. E quem receber a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que entre vós for o menor de todos, esse é grande. E Jesus, ele afirma em Mateus 20, 28, que ele não veio para ser servido, e sim para servir. E como Jesus não veio para ser servido, essa deve ser a nossa vocação como igreja. Nossa vocação como igreja deve ser sempre servir e não ser servido. Mas o que acontece hoje em dia é que vemos nas igrejas uma grande inversão de valores. Que as pessoas vão às igrejas elas vão atrás de bênçãos, querendo obter uma bênção, e não para ser usado para ser bênção na vida de outra pessoa. Elas vão para a igreja com o louvor como se fosse para abençoar, e não para enaltecer o nome do Senhor. E vemos também muitas igrejas, muitas pessoas dispostas a aprender, muitas pessoas que às vezes entram com aquele vigor, querendo saber da palavra. Mas muitas igrejas, à medida que tem essas pessoas que estão dispostas a ensinar, a aprender, ao contrário, não tem outras pessoas que possam ensinar, que vão estar lá para dar aquele suporte a quem precisa, quem quer sede pela palavra. Ou seja, há cada vez mais pessoas querendo aprender a palavra e cada vez menos pessoas dispostas para ensinar essa palavra de Deus. E também o que vemos muito nas igrejas, muitas campanhas para arrecadar fundos, para garantir fundos para a igreja, mas na hora de usar, principalmente vemos muito isso em missões. Na hora de usar esses fundos, na hora de ser investidos na obra do Senhor, essa vontade que tinha na hora de arrecadar os fundos, ela diminui muito. Então as pessoas vão como, dizendo assim, um lobo para arrecadar fundos, mas na hora de gastar esses fundos com o que realmente é necessário, com o que realmente precisa, essa vontade assim passa. E em Mateus 20, 26, que diz: não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser se tornar grande entre vós, será esse o que vos sirva. Então, se a gente quiser se tornar grande, teremos que servir. E hoje na igreja a gente vê
assim, do mundo para fora, existe o papel da liderança. A liderança, que é aquela pessoa que tem um espírito de chefia. Lá no mundo, muitos entendem assim, a liderança como um poder sobre alguém, uma soberania. Então, ter pessoas ao seu poder. Você poder mandar e aquela pessoa tem que fazer esse serviço para você a hora que você precisar. Essa é a ideia que o mundo tem de liderança. Mas nós, como igreja, não podemos confundir isso nunca. E uma coisa que acontece hoje em dia é que nós vemos muitos líderes de igrejas usando dessa liderança para tirar vantagem disso. Pela arrogância, se tornam arrogantes, se tornam soberbos. E em muitas igrejas até tiranos, que é a tirania, que pode ser um poder ilegal, ou seja, não teria aquele direito, ou ele pode ser um poder legal, mas que ele seria injusto e cruel. E isso foge totalmente do que Jesus nos ensinou. Então, além de ter pastores arrogantes, soberbos, tem pastores até tiranos, que criam como se fossem ditaduras dentro da igreja e, eu decidi e vai ser desse jeito. Os membros até não têm palavras. E esse não pode ser nunca o papel de liderança, porque não podemos deixar esse conceito de liderança invadir o nosso meio. E temos que lembrar que, independente do nosso papel na igreja, a gente pode ser o pastor da igreja, pode ser o diácono, pode ser um membro. Estamos todos aqui para servir uns aos outros. Esse é o nosso chamado, independente do cargo na igreja. Mas como cristãos, estamos aqui para servir aos outros. E como em Filipenses 2:3, Filipenses 2:3. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Então, como Filipenses diz, nós devemos sempre servir e considerar os outros que estamos servindo superiores a nós mesmos, porque estamos aqui para servir, independente do cargo, independente de função ou liderança na igreja. Lembrando também que cada um terá sua responsabilidade. O pastor vai ter a responsabilidade dele na igreja, os diáconos, os oficiais, em modo geral, mas nunca deixando essa responsabilidade, esse cargo na igreja, subir a cabeça por ser um líder e se considerar superior a qualquer outra pessoa e esquecer essa ideia de uma comunidade servidora, deixando de servir ao seu irmão, a quem necessita. Então sempre somos servos como Cristo foi e devemos seguir seu exemplo. E diante desse cenário que vemos hoje em dia, desse perigo que nos rodeia das pessoas esquecerem que temos que servir e só as pessoas querem ser servidas, o que a gente tem que ter sempre em mente e lembrar, que nossa prioridade sempre vai ser servir e não ser servido. E esse estudo de hoje nós temos 3 pontos. O primeiro ponto, conhecendo as necessidades. Na sociedade de hoje em dia, muitos líderes, algumas vezes até com boa intenção, pensam que vão ajudar e eles determinam. Por exemplo, o pastor, ele vai determinar para alguns daqui da igreja que vai ser da maneira que ele pensar. E até com uma boa intenção. Ele pode estar achando assim, vou ajudar meus liderados, vou ajudar minha igreja. Mas sem consultar para saber os desejos da pessoa, sem saber as reais necessidades da pessoa, só de acordo com o que ele pensa ser correto. E quando acontece isso, mesmo que com boa intenção, essa boa intenção, os benefícios que ele traria, acaba se tornando em malefícios. Ou seja, os pontos negativos superam os positivos. Porque ele acredita ser uma boa coisa para a igreja, mas não investigou, não perguntou a real necessidade daquele que ele está trazendo os benefícios. E na igreja também não é diferente. Se um pastor, um líder, quiser fazer isso de acordo com o que acha certo, sem realmente pesquisar sobre as necessidades de cada um, ele não vai trazer mais pontos negativos do que positivos, mais malefícios do que benefícios. E tem até uma frase aqui no nosso estudo de hoje que diz assim: quando a intenção
quando o objetivo é servir o próximo, não vale aquela ideia de, o que vale é a intenção. Não, ela tem que ser, se é servir o próximo, você tem que ver as necessidades, você tem que ver os anseios e desejos do que a pessoa realmente está precisando. E como a gente vai saber um modo de abençoar, para servir um modo de abençoar? Tendo a interação. A gente tem que interar com aquelas pessoas que precisam, com nossos amigos, irmãos, com a comunidade, porque só sendo amigo da pessoa, só convivendo, só estando junto com a pessoa, a gente vai gerar algum benefício para ela ajudando. Porque estando com a pessoa, nós vamos ver, determinada pessoa precisa de tal coisa, tal pessoa precisa de ajuda em tal área. Então, sendo envolvido com a pessoa, se inteirando, se colocando à disposição para saber o que a pessoa precisa, sempre nessa interação, só assim nós vamos saber o que a pessoa realmente precisa, qual a ajuda que ela realmente tem que ter. Então, como devemos fazer isso? Temos um melhor relacionamento com nossos irmãos, não só com nossos irmãos, mas os amigos ao redor, dentro do nosso bairro, dentro da nossa cidade. Então, se conhecermos bem, se tivermos uma bela interação na nossa cidade e logo assim faremos o que as pessoas realmente terão necessidade. Então, essa interação tem que levar ao nosso melhor entendimento para ajudar os cidadãos da cidade. E lembrando também que essa ideia de servir, ela não é apenas para os nossos irmãos da fé. Como em Gálatas 6:10, Gálatas 6:10. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Então, como o próprio versículo já diz, esse nosso suporte, essa nossa ajuda, esse nosso serviço, ele será destinado a todos, preferencialmente aos da família da fé, aos que têm a mesma fé que nós, mas nunca excluindo os que não professam a mesma fé que nós, porque aí não daria uma ideia de servir. Seria, por exemplo, um amor limitado às pessoas que têm a mesma fé que nós e deixando de amar aqueles que não têm a mesma fé que nós. Então isso foge completamente do que Cristo nos ensinou. E o verdadeiro amor, o verdadeiro serviço, como eu disse, não apenas a mesma fé que nós, ou então aquelas pessoas que nos amam, como em Mateus 5:43. Mateus 5:43 a 48. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás a teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele fez nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes o que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Então, esse suporte, como eu já disse, nunca apenas por os da mesma fé, apenas da nossa igreja, porque da nossa igreja, por exemplo, se a gente fizer aqui dentro da nossa igreja, que somos irmãos, as pessoas mais, dizendo assim, também podem fazer entre eles. Então, qual vai ser o nosso diferencial? Além dos daqui, a todos. Preferencialmente aos de dentro da igreja, da família da fé, mas nunca esquecendo a todos. E é difícil a gente amar nosso inimigo, orar por aqueles que estão nos perseguindo. Para a gente ainda é assim, um pouco mais fácil, mas eu imagino assim, a igreja perseguida. Eles estão sendo perseguidos a todo momento, correndo risco de vida, e tem que orar por aqueles que nos perseguem. Então, difícil mas nós como servos devemos sempre buscar. No segundo ponto do nosso estudo, são os dons e talentos, usando dons e talentos. E a gente se pergunta assim, de que maneira que eu vou servir? Como eu vou poder ajudar? O que eu posso fazer para estar contribuindo? E quem vai prover esses meios necessários para a gente
ajudar alguém, servir alguém, é o Senhor. E ele se dá através de dons e talentos, que são coisas diferentes. Dons, a gente pode entender como os meios sobrenaturais dados pelo Espírito Santo a partir do momento da nossa conversão, do nosso novo nascimento. Então é aquilo que o Espírito Santo vai conceder a você no momento que você se converte, nasce de novo. E já os talentos são mais como algo natural, que qualquer ser humano tem, independentemente de uma conversão ou não. Dons meios sobrenaturais, talentos meios naturais. E para a gente diferenciar, para entender essa parte melhor do estudo, que as nossas qualificações e talentos, eles podem ser usados para servir a comunidade. Então, não importa o que você faz, qual é a sua qualificação profissional, qual é o seu talento, sirva sempre a comunidade, separe um tempo para aqueles que realmente precisam. Você pode ser um advogado, você pode ser um médico, você pode ser um dentista, mas esteja sempre separando pelo menos um pouco do seu tempo para aqueles que realmente têm necessidade. Claro, vai custar o seu tempo, vai custar o seu suor, você vai ter que se sacrificar por aquilo, sim, mas eu acho que sacrifício maior do que Cristo fez por nós, dando a sua vida por nós, não vai ter. Então a gente se doar por alguém é fácil perto do sacrifício que Cristo teve por nós. E os dons, essa parte que a gente falou sobre os talentos. Agora os dons que foram dados pelo Espírito Santo, eles foram para edificar, para abençoar alguém. Então, e todo cristão, ele possui um dom. Todo cristão possui um dom. Então, procure o seu. Às vezes pode ser um dom de pregar, de tocar no violão na igreja. Às vezes pode ser um dom de uma oração, coisa do tipo. Mas todo cristão possui o seu dom. Então, procure o seu. Porque por meio deste dom, você vai estar sendo usado para abençoar pessoas ao seu redor. E o ponto 3 do nosso estudo, sem esperar nada em troca. E talvez agora alguém aqui pense assim, eu ajudei alguém e a pessoa não fez nada. Eu servi alguém e a pessoa nem ligou. Eu usei meu dom, ou então usei meu talento, e a pessoa simplesmente deixou passar. A pessoa nem me agradeceu, não disse nem um obrigado. Ou então, a gente também pensa assim, para esses dentro da igreja, para alguns de fora da igreja, que muitas vezes, eu mesmo já fiz isso assim, às vezes a pessoa me pediu uma ajuda, alguma coisa, eu pensava assim, vou ajudar porque a pessoa vai lá na igreja. E depois a pessoa acabava não aceitando o convite, e só, outro dia eu vou na igreja, outro dia eu vou, e nunca ia. E isso acontece muito, mas esse amor que nós demonstramos ao servir é o amor ágape, que Jesus demonstrou por cada um de nós. E por Jesus ter demonstrado por cada um de nós, nós devemos imitar sempre. O amor ágape é um amor que não visa nada, ele não espera nada em troca. E como diz em Lucas 6, 32 ao 36. Lucas 6, 32 ao 36. Se amai o que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam aos que os amam. Se fizerdes o bem a que os fazem bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. E se emprestais àqueles de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também misericordioso é o vosso Pai. Então, não devemos esperar nada em troca, não devemos fazer algo, servir alguém com a ideia de que vamos ter algo em troca. Já fazer esperando aquele retorno. Nunca. Esse é o amor ágape. Amar, servir alguém sem esperar nada em troca, sem visar nada, sem nenhum interesse naquela ajuda que você está fazendo.
em Coríntios, 1 Coríntios 13, 5, diz: não se conduz inconvenientemente, não procure os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. E a parte que nos interessa aqui nesse versículo é: não procura os seus próprios interesses. O 1 Coríntios 13 é sobre o amor. Então, o amor, que é o que nos leva a servir, ele não visa os próprios interesses, não busca os interesses. E mesmo que seja um interesse bom, como eu já disse anteriormente, a gente, por exemplo, fulano precisa de uma ajuda. E a gente, como cristão, pensa assim: eu vou ajudar fulano e ele vai lá na igreja outro dia. Eu vou ajudar porque ele vai numa reunião de oração, vai no sextou, e por assim vai. Então, mesmo que seja um interesse bom, que é conduzir alguém, trazer um perdido para os caminhos do Senhor, trazer um perdido para a igreja, mesmo que esse seja o nosso interesse e possa parecer bom, ele não deve ser feito. A gente não deve servir visando o interesse, mesmo que seja, pode parecer para a gente interesse bom, mas o amor ele não busca interesses. E não importa também qual a resposta do serviço, como a gente aqui já disse. Fiz algo para fulano, fulano nem ligou. Fiz algo para fulano e a pessoa não estava nem ligando para o que eu fiz. Não, ela não deve nos desestimular a perseverar. Não deve fazer a gente deixar de amar, deixar de servir. Porque isso é uma obediência ao nosso maior exemplo, que Cristo foi. Cristo sempre era maltratado, humilhado e estava sempre servindo, se colocou como servo. Então, uma resposta negativa à nossa ajuda, uma falta de resposta, não deve nos deixar parar, não deve deixar de servir. E uma comunidade terapêutica é uma comunidade que serve com humildade. E nosso maior exemplo de humildade, de servir, foi Jesus. Que ele foi servo a tal ponto, ele se colocou humilde a tal ponto, que ele foi servo aos discípulos dele. Ele, como se fosse um escravo, ele lavou os pés dos discípulos. Em João 13, do 12 ao 15, só para explicar aos irmãos, no contexto, que antes no início de João 13, Jesus lavou os pés dos discípulos. E a partir do 12, ele foi explicar por que fez isso. E o título do trecho é assim: uma lição de humildade. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais de mestre, e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Então, Cristo, com todo o seu poder, sendo mestre, ele se colocou como servo, lavou o pé de seus discípulos. Para quê? Para que possa dar um exemplo. Que se Cristo, que é Cristo, serviu a alguém, porque os discípulos, porque nós que estamos lendo, não vamos fazer o mesmo? Se Cristo, o maior de todos, fez isso, nós devemos fazer isso. E, como nós já dissemos, o interesse é servir sem nada em troca. E quanto menos a gente espera em algo em troca, e quanto mais a gente se doa, mais nós vamos obter de Cristo. Essa vai ser a nossa recompensa. Mas também devemos ter cuidado. Menos se esperar e mais se doar. Mas aí a gente já pensa assim: não, nós teremos essa recompensa em Cristo. Então, esse menos esperar já vai aumentando. Então a gente vai esperando essa recompensa já de Cristo. E assim já vai deixar toda aquela ideia de servir de lado, vai deixar essa ideia de menos servir para obter mais de Cristo. E como está em Lucas 6,38, Lucas 6,38. Dai e dar-se-vos-á.
boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com medida que tiverdes medido, vos medirão também. Então, foi o que a gente falou. Quanto menos a gente esperar e mais a gente se doar, mais servir a pessoa, mais demonstrar esse amor, mais vamos obter de Cristo. E a igreja é a comunidade dos discípulos de Cristo, em uma missão. E não somos perfeitos. A gente visa a perfeição, mas não somos perfeitos. E a igreja deve ser conhecida sempre pela sua graça. E, diferente de aquele botou como consumidores ou clientes, nós não somos consumidores ou clientes da igreja, nós somos servos dentro da igreja. Então, temos que estar sempre também, além de servir, comprometidos para ter uma vida de fé e maturidade na palavra do Senhor, em Cristo. E uma parte dessa maturidade, como vamos alcançar? Fazendo discípulos, transmitindo sempre a mensagem de Cristo a outros, para que as pessoas possam ouvir, compreender aquela mensagem de Cristo, que Cristo fez na sua vida, e acolher Cristo em suas vidas. E com isso acontecendo, quando nós trazendo nossos novos discípulos, servindo, o caráter de Cristo ele vai ser moldado na gente. À medida que a gente serve, que a gente se doa para a pessoa, que a gente demonstra aquele amor, o caráter de Cristo vai sendo moldado em nós. E as pessoas de fora, não só pelas suas palavras, vão vendo pelas suas atitudes. Vão vendo que aquela pessoa realmente tem um caráter moldado em Cristo. E com essas pessoas vendo, elas vão ser atraídas. Mas cuidado, não atraídas para nós. Porque o que a gente vê muito isso hoje é pessoas que vão atrás de pastor, de banda. Não, elas não vão ser atraídas para nós. Nós vamos ser instrumentos para ser atraídas, mas atraídas sempre para Cristo. E essas pessoas atraídas para Cristo, elas vão ser tratadas e vão ser curadas. E mais do que esse tratamento, mais do que essa cura, o mais importante é que essas pessoas que vão ser tiradas do pecado e para uma vida em Jesus Cristo, vai ser feito sempre para a honra e glória de Deus. Amém. Amém?